Como é que foi, assim, tu já desconfiava, tinha algumas suspeitas? Como é que aconteceu esse diagnóstico? Bom, na verdade, eu costumo dizer que nós não somos preparadas. Ninguém cresce e imagina um dia se tornar mãe e muito menos viver a maternidade atípica, né? Nós mulheres, principalmente, desde aquele momento de brincar de boneca, de imaginar os filhos, o faz de conta de profissões, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, e a gente sempre, né, isso não sou eu, acredito que grande parte das mães projetam nos filhos muitos sonhos que a gente, às vezes, não conseguiu realizar, ou que a gente gostaria de realizar. E, na verdade, eu nunca tinha passado pela minha cabeça, em nenhum momento eu sabia, de verdade, gente, eu nunca tinha ouvido falar o que era o autismo. Para mim, era realmente uma coisa totalmente obscura. Eu não sabia qual era os sintomas, quais eram as consequências, se a criança ia poder ter uma vida normal. E, na minha cabeça, meu filho era uma criança sem... Eu não conseguia detectar nada que me chamasse a atenção, né? Só um ponto, né? Porque quando agora a gente sabe o diagnóstico e a gente olha lá atrás, aí eu consigo lembrar algumas coisas, do tipo, quando eu ia amamentar, ele não olhava nos meus olhos, né? Nas Isso coisas me que tu achou que fosse característica dele. característica dele, jamais passaria pela minha cabeça que aquilo poderia ser parte de algum transtorno. E é óbvio que, quando a gente vai fazendo uma retrospectiva, a gente vai lembrando de algumas cenas, mas não, ele ria, interagia, mas com o passar do tempo, eu percebia que a gente chamava, ele não respondia, não tinha interesse por crianças, né, os pares. Eu coloquei meu filho desde os 6 meses na escolinha, só que logo na primeira semana ele teve uma bronquiolite, o que me fez retirar da escola, né? Isso é muito importante para vocês, pais e mães, porque quando a gente coloca nossos filhos muito cedo na escola, geralmente você deixa e pega, você tem muito pouco contato. E esse pouco contato não te possibilita ter uma visão mais aguçada das características da sua criança. O que não foi o meu caso, porque eu acabei tirando ele da escola e aí eu convivi com meu filho ali até os 2 anos. Percebia algumas dificuldades ali no desenvolvimento da alimentação, mas nada que me chamasse muita atenção, a não ser o fato de, com 2 anos, chamar e ele não atender. E aí, o primeiro sinal de alerta que muitas mães pensam, né? E logo os pediatras também já alertam. É bom fazer um exame de audição, ver se a criança está ouvindo direito, ou levar no oculista, ver se tem alguma questão de visão. Então, nunca a primeira hipótese é o autismo. Nunca. Sempre começa exatamente nessa ordem: audição, a fala, né? Porque muitas crianças têm um atraso na fala, audição, fala e a questão da visão. Isso eu falo de forma genérica. Em alguns casos, algumas crianças têm a questão do andar nas pontas dos pés,
O Pedrinho não é. Eu andei lendo, andei me informando um pouquinho, até porque, para mim, é uma coisa bem nova, né? Esse assunto é um assunto que eu sou bem leiga, né? Eu sei que tem muitas mães e, atualmente, não sei se tá muito mais, tem muito mais informações sobre, está sendo muito mais diagnosticado, ou se realmente, de um tempo para cá, é que está tendo mais crianças mesmo com o diagnóstico. Bom, isso é bem polêmico, Olivine, essa questão. A questão é que, se eu for falar de uma forma técnica, pô, já tem até médica aqui me assistindo, a doutora Rita, que está aqui na live, que é do Rio de Janeiro também, responsável aí pelo evento que vai ter, que é sobre autismo aqui no Expo Center Norte. De uma forma geral, desculpa, Livine, eu me perdi na pergunta. Estava dizendo, agora, está sendo mais divulgado ou está tendo realmente mais casos? Melhorou muito a questão do diagnóstico, né? Isso é fato. Antes a gente não tinha esse olhar mais clínico, não era tão divulgado, não se falava muito em autismo, então muitas crianças cresceram, principalmente crianças que estão ali no nível 1 de suporte, cresceram se sentindo diferentes, com dificuldades, aprendizado, dificuldade de aprendizado, do desenvolvimento, atraso de fala, e muitas vezes essas crianças não tinham diagnóstico. E o que acontece é que hoje a gente vê muitos adultos sendo diagnosticados depois dos 30, 40, 50 e até 70 anos de idade. Tem idosos sendo diagnosticados dentro do espectro do autismo, né? E um outro ponto também, Livine, que acontece, que antes tinha uma divisão. Existia o Asperger, que era o considerado autista nível 1 de suporte, que não estava englobado todos os autistas no mesmo DSM, né? O DSM que a gente fala é o rol da psicologia, lá, da característica daquela pessoa. Tipo uma escala, assim, que determina de... Não, o DSM, ele considerava os autistas a partir do nível 2 de suporte. Autistas de nível 1 eram classificados como síndrome de Asperger. Só que esse termo já não existe mais. Então, tudo agora está no mesmo bolo, né, que a gente fala. São todos caracterizados como autistas. Não importa se ele tem o nível 1 de suporte, que é um nível mais, que eu diria mais leve, mas eu não gosto dessa palavra leve, que leve não quer dizer mais fácil, mas são autistas que conseguem ter uma certa autonomia, muitos deles conseguem fazer faculdade, e aí você vê aí juízes, advogados, médicos, inclusive policial, né, que está dentro do espectro do autismo. Pessoas que conseguem ter uma independência, casar, ter filhos, e muitas vezes os adultos só descobrem o diagnóstico depois do diagnóstico dos filhos. Porque o autismo, ele é genético.